Investir em fundos imobiliários através de um ETF é uma boa? Hoje você vai descobrir tudo o que você precisa saber sobre o XFIX11, que é um ETF que segue o IFIX, o Índice Amplo de Fundos Imobiliários no Brasil. Vamos nessa! Bom, para começar aqui, eu gostaria de colocar todo mundo na mesma página. E eu gravei recentemente um vídeo aqui no canal da Speech falando sobre o que é um ETF, como ele funciona, quais são as vantagens e desvantagens. Então, se você não entende o que é essa sigla ETF, deixo aqui a recomendação para que você assista esse vídeo. Vai aparecer em algum card aqui na tela ou vai ter o link na descrição também. Bom, um ETF é um fundo fechado, onde não tem aquele fluxo de entrada e saída de dinheiro, e esse fundo é negociado em bolsa. Então, ao invés do caminho tradicional de um fundo de investimento que eu coloco o dinheirinho, o dinheiro cai dentro do fundo, o gestor toma as decisões ali do que comprar, aqui, como eu já expliquei naquele outro vídeo, o fluxo é fechado e se eu quiser investir nesse ETF, eu preciso comprar essa cota da mão de outro investidor, né? As cotas trocam de mão, negociando ali amplamente na bolsa de valores. Então, para a gente avaliar o que é um bom ETF, a gente precisa começar avaliando qual é o índice que ele segue. Porque se um ETF segue de pertinho um índice ruim, aquele ETF vai estar cumprindo ali plenamente a sua função, o seu objetivo, mas a gente pode se decepcionar porque o índice que ele seguia era ruim. Então a gente começa uma conversa de análise a nível índice. Poxa, investir no IFIX é uma boa? É um bom debate para a gente ter aqui. Talvez você até já tenha tido alguns elementos desse debate nos vídeos do meu colega Ricardo Figueiredo, que inclusive, na minha opinião, é o melhor analista de fundos imobiliários do Brasil. Existem algumas desvantagens ao se investir em fundos de investimentos imobiliários através de fundos tradicionais ou ETFs. A principal delas é você matar a isenção do dividendo. Pois é, aqui no Brasil todo dividendo pago por um fundo imobiliário é isento. Isso traz uma bela vantagem para a tua carteira. Agora, dentro de um fundo, seja ele um fundo tradicional ou um fundo listado em bolsa, que é o ETF, quando os ativos pagam dividendo, eles já se misturam ao patrimônio do próprio fundo. Então é como se aquele fluxo de dividendo que caísse dentro do fundo de investimento tradicional ou do ETF fosse auferido como um ganho de rentabilidade. Então sim, você ainda captura uma vantagem desses dividendos, só que, você sabe, se a Receita Federal vê que você teve um lucro, ela vai querer tributar. Então você acaba tributando algo que deveria ser isento. Tem sim, então, uma desvantagem clara aqui. Então temos essa primeira desvantagem, que é você tirar um pouco essa atratividade da isenção do dividendo. Mas tem um lado positivo, uma baita comodidade. Tem gente que não quer enfrentar o home broker para comprar 10, 15 ativos de fundos imobiliários e manter essa carteira balanceada, um fundo subiu demais, de repente você tem que vender. Tem gente que quer a comodidade e não quer deixar de ter exposição a um mercado tão importante como o mercado imobiliário. Então, do ponto de vista de alocação, você ir compor a carteira e ter um ETF como o XFIX11 vai te entregar uma diversificação interessante e exposição a uma classe de ativos diferente das outras que você já tem em carteira. Tá bom, então você tá entendendo que o XFIX11, esse ETF que tá escrito atrás de mim, ele vai te oferecer uma exposição ao IFIX, que é o índice amplo de fundos imobiliários, de uma maneira cômoda, fácil e com custo baixo, né? Porque a taxa de administração do XFIX11 é 0,3% ao ano. Não é uma taxa absurda, é uma taxa ok para um ETF que segue algum índice. Agora, vou trazer alguns comentários mais específicos sobre esse instrumento. O XFIX11 ainda é pouco negociado, talvez até porque a maioria das pessoas prefira mesmo comprar os seus próprios fundos imobiliários e montar uma carteirinha. Por ter menos liquidez, o formador de mercado que eu expliquei naquele vídeo anterior, que é aquela empresa responsável por manter a cotação do ETF encaixadinha com a valorização do índice, né? Para não ter aquela abertura de boca de jacaré, que o índice sobe um dia, mas o ETF não acompanha. O formador de mercado é essa empresa que está ali para vender e comprar cotas do ETF para manter o preço muito próximo do preço justo. Como tem menos liquidez e alguns instrumentos que o formador de mercado usa para conseguir atingir seu objetivo ainda não são tão eficientes no mundo de fundos imobiliários, não vou entrar no detalhe técnico aqui nesse vídeo, mas o mercado futuro de IFIX, ele ainda é pouquíssimo líquido, pouco desenvolvido, e aí o formador de mercado ele perde ali um instrumento que ele usa para se redear, que a gente fala, né, para garantir que o preço da cota vai convergir para o preço justo. Então, na prática, alguns dias a gente vê algumas diferenças. A gente vê o IFIX
fechando no positivo e o XFIX11 ficando um pouco a menos. Ou num dia em que a valorização do IFIX foi muito baixinha, né? Pensa um dia que o IFIX tenha se valorizado 0,3%. Poxa, já viu o XFIX fechando no negativo. Ou o contrário, aí você olha assim no detalhe e fala, cara, esse ETF não tá seguindo o índice que ele deveria seguir. Você fica meio bravo ali no primeiro momento. Só que quando você olha em prazos um pouco mais longos, a gente vê que por mais que o fechamento diário não seja ali totalmente encaixadinho, ele persegue sim o índice de referência ao longo do tempo. O preço, ele oscila em torno do preço justo e vai convergindo ao longo do tempo. Então você de fato leva a rentabilidade do IFIX quando você compra o XFIX11. Uma análise legal que eu gosto de fazer é olhar o patrimônio do XFIX11, que a gente chama de NAV, que é o Net Asset Value, o valor líquido dos ativos que estão dentro do fundo, e olhar como que a progressão do patrimônio está andando em relação à progressão do índice. E nesse quesito, tá tudo encaixadinho. O ETF até entrega um pouco mais de rentabilidade do que o próprio IFIX, por uma questão de eficiência ali da gestão. Quem faz a gestão desse ETF é a XP Asset. O gestor do fundo é o Danilo, que é um cara assim muito experiente, competente, e ele realmente se preocupa com a eficiência ali do ETF que ele está gerindo. Quer ver? Vou te mostrar graficamente isso tudo que eu acabei de falar. O primeiro gráfico que vai aparecer aí na sua tela é um gráfico que compara a cotação de mercado do XFIX11 contra o índice FIX. E a gente vê que ao longo do tempo o XFIX11 até se valorizou mais do que o IFIX. Só que a linha é um pouquinho acidentada, né? Você vê uns spikezinhos, né? Umas puxadinhas, que é essa questão dos fechamentos diários, às vezes serem um pouco diferentes. Mas você percebe que há uma convergência de movimento e que o XFIX11 acompanha sim a rentabilidade do IFIX. Agora, esse outro gráfico que eu vou mostrar é a gente comparando o patrimônio do XFIX11 contra o índice, que é aquela gestão do preço justo, que fica ali a critério do gestor, se ele está realmente comprando os papéis que o IFIX tem e fazendo uma gestão eficiente do patrimônio ao longo do tempo. Dá uma olhadinha aqui. Primeiro a gente percebe uma suavização das linhas, né? Não tem mais aqueles spikezinhos e que o XFIX11 está entregando um retorno acima do IFIX ao longo do tempo. Então, XFIX11 é ou não é uma boa? É uma boa para você que quer conveniência, praticidade e não quer uma carteira profissional ali bastante diversificada. É muito melhor do que você não ter exposição à classe de fundos imobiliários. E antes de eu me despedir de vocês, vou pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, mande esse vídeo para aquele seu amigo que tá marcando bobeira e ainda não tem exposição a fundos imobiliários. Fechou? Até mais, pessoal. Um grande abraço.